Vamos dar continuidade à disciplina Terapia Psicoteológica, passo 4, processo interventivo. Trabalhar a situação problema e a pessoa problema. Uma vez que nós já compreendemos que essa pessoa tem problemas os mais diversos e nós escolhemos uma situação problema específica para atuar. Uma vez que nós já estamos devidamente firmados na nossa fundamentação psicológica e também na nossa fundamentação teológica, agora chegou o momento, finalmente, em que nós começaremos a atuar na vida dessa pessoa a fim de incentivá-la a mudanças. Olhe mais uma vez para esse esquema cognitivista, onde nós vemos os fatores determinantes dos esquemas mentais. Então, nós já comentamos antes, dá para entender bem esse gráfico. Agora, o que interessa é que normalmente quando uma pessoa traz uma queixa, ela quer mudar o seu ambiente externo, quando na realidade o terapeuta não tem acesso ao seu ambiente externo. Na realidade, o terapeuta tem acesso à própria pessoa que está ali na sua presença, na sua frente. E é sobre ela que nós iremos atuar. Olhe agora o esquema cognitivista completo. O que nós queremos é realizar mudanças na vida dessa pessoa. Quando nós falamos em mudanças, nós estamos destacando desejo e motivação de mudança, se a pessoa consegue desenvolver mecanismos de enfrentamento, que nós vamos chamar de ME, se a pessoa tem uma postura de mudança, se a pessoa tem plena consciência de si mesmo e de tudo que deverá acontecer, se a pessoa está apta a trabalhar no processo que nós vamos chamar de reestruturação cognitiva, na resolução dos problemas e o teste de realidade. Essas mudanças serão abordadas em outro momento no passo 5 e 6 que virão pela frente. Mas o que interessa agora no gráfico é observar que, em primeiro lugar, essas mudanças deverão começar nos esquemas mentais que a pessoa produz ou possui, atuando nas suas crenças condicionais, nas suas crenças nucleares e, obviamente, também no pensamento automático. Uma vez que o esquema mental seja alterado, então com certeza haverá também, em segundo lugar, uma alteração na resposta ou reação e também na consequência da resposta ou reação. Ou seja, a pessoa terá uma mudança comportamental significativa. E só em terceiro lugar, em último caso, é que nós vamos ver agora realmente se estão acontecendo alterações no seu ambiente externo e também nos eventos ativadores, nos eventos eliciadores que antes atrapalhavam tanto a vida desta pessoa. Então, para compreender melhor agora o que nós queremos, veja que, em primeiro lugar, nós vamos atuar sobre os esquemas mentais, mais especificamente, de maneira inicial, nas crenças condicionais. Então, vamos ver agora. Trabalhando crenças condicionais e crenças nucleares para a mudança dos esquemas mentais. Então, vamos começar trabalhando primeiramente nas crenças condicionais, ou CC, como nós chamamos. Então, recapitulando, as crenças condicionais são formadas de autorregras, regras que a pessoa se impõe e acha que os outros também deveriam cumpri-las. Em segundo lugar, as regras sociais impostas pela família e pelos diferentes ambientes socioculturais frequentados por essa pessoa. Temos que também considerar que as crenças condicionais abrangem as expectativas, o que a pessoa espera de si mesmo, do mundo e do futuro, suposições como ela acha que as coisas são ou acontecem, seus objetivos de vida, meta e tempo para que esses objetivos sejam realizados. Tá? Crenças
tanto as crenças religiosas como também as crenças sem conotação espiritual nenhuma. Valores. Normalmente estamos falando aqueles valores de caráter moral, de caráter ético. Mas as crenças condicionais não são só essas. Continuando. Muitas vezes a pessoa está cercada de preconceitos, são julgamentos que se mantêm, mesmo que as evidências digam que eles não têm fundamento. A pessoa pode ter preconceitos, ou seja, conceitos prévios, o que a pessoa sabe ou pensa previamente sobre algo, que ela pensa que sabe sobre alguma coisa. Tem também os chamados mecanismos de defesa do ego, como a pessoa procura se proteger em função dos estímulos ambientais, são operações mentais e comportamentais criadas pelo ego, a fim de se proteger e reduzir as tensões ou angústias provocadas pela ação do ambiente externo. Tem ainda a autoestima da pessoa, se essa pessoa tem uma autoestima elevada, ou seja, um narcisismo, ou uma baixa autoestima, um complexo de inferioridade muito grande. Sentimentos diversos, tanto os desenvolvidos como aqueles que foram condicionados, as imagens mentais diversas, etc. Em outras palavras, lembre-se que todo esquema mental ele é fundamentado principalmente em cima dessas crenças condicionais. E sobre essas crenças condicionais ou crenças intermediárias que nós estaremos atuando principalmente a partir de agora. Um dos instrumentos muito utilizados para nós trabalharmos com as crenças condicionais é o chamado questionamento socrático ou diálogo socrático. Bom, como o nome diz, não que ele tenha sido desenvolvido por Sócrates, mas ele foi teorizado por Sócrates lá por volta do século IV a.C. O que é o questionamento socrático? É um conjunto de argumentações que colocam em dúvida a proposição que o aconselhado apresenta em relação a determinado evento ativador. Ou seja, a pessoa faz uma afirmação, diz que tem um problema em função de algo e o terapeuta agora começará a colocar em dúvida se a sua argumentação, se a sua razão realmente tem fundamento, tem uma razão de ser, exigindo-lhe que busque argumentos que comprovem seu modo de pensar, ao mesmo tempo em que questiona a validade de tais argumentos. Lembre-se, o objetivo não é apenas colocar dúvida, e sim levar a pessoa a tirar conclusões em meio às argumentações. Realmente é debater com a pessoa no sentido de levar a pessoa a entender que todas as suas razões podem até ter uma razão lógica, pode até ter uma fundamentação, mas é questionar se essa fundamentação verdadeiramente é válida, se ela existir. E se não existir, é o momento de deixar bem claro que essa fundamentação que ela apresenta não se justifica. Além das chamadas crenças condicionais, é importante também trabalhar com as crenças nucleares. Lembrar que as crenças nucleares são formadas principalmente na infância. E tenha em mente que as crenças nucleares, felizmente, a maior parte delas é positiva, mas existem crenças nucleares extremamente negativas, onde destacam-se aquilo que nós chamamos crenças de desamor, de desvalor e de desamparo, a tríade negativo, onde a pessoa não se sente amada, não se sente valorizada, não se sente devidamente amparada. E acrescentamos aí também uma quarta crença, que é a crença de desprazer. A pessoa não tem prazer nenhum naquilo que faz. Lembre-se sempre, nós estamos entrando fundo em sentimentos mais ocultos, mais íntimos da pessoa. Então, nunca tenha pressa nesse processo
dê tempo ao tempo, faça tudo com discernimento, bem fundamentado, para que você não estrague o processo, mas que faça com que ele possa evoluir da melhor maneira possível. Um dos instrumentos utilizados para trabalhar com crenças nucleares é a flecha descendente. Também é uma forma de questionamento socrático. Só que agora, ao invés de contradizer aquilo que a pessoa crê, muito pelo contrário, é pegar as próprias palavras da pessoa e deixar bem claro, e se aquilo que a pessoa crê realmente acontecer, qual o efeito disso? Lembre-se que o objetivo é descer no fundo do poço das crenças nucleares e das experiências de vida na fase de infância. Agora, cuidado, porque estará mexendo em feridas antigas, não resolvidas e não cicatrizadas. Então, faça tudo com muito discernimento. No nosso livro de psicoteologia, nós apresentamos alguns exemplos, tanto de questionamento socrático como de flecha descendente. Então, no questionamento socrático, é colocar em dúvida aquilo que a pessoa crê. Na flecha descendente, não é colocar em dúvida, mas levar a pessoa a raciocinar se aquilo que ela gostaria que não acontecesse, se aquilo acontecer, qual será o efeito sobre a sua vida.